Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Rocha, eu sou terapeuta, faço parte da Fenatiz e vou falar um pouco com vocês aí, novos estudantes aí do nosso curso, né, sobre coordenação e monitoria. Eu trabalho há 2 anos como coordenador e terapeuta e venho participando ativamente aí da nossa profissão todos os dias, né? Eu moro dentro de uma CT e eu tenho um pouquinho para passar para vocês aí em relação ao tratamento, né, de um dependente químico. Primeiramente, a gente entende que visando o ser humano como um todo, não só a doença como o doente, nós trabalhamos aí o fator recuperação, unidade e serviço, né? Por que eu estou falando isso? Um coordenador e um monitor, embora sendo ou não sendo um adicto, né, tendo passado por essa experiência, né, de tratamento, tendo passado por um processo de recuperação, é necessário que esse indivíduo já tenha um pouco de prática de programação, né, ou que já tenha encontrado uma nova maneira de viver para poder lidar com outro adicto, né. A literatura mesmo fala que somente um adicto pode entender e compreender melhor um outro adicto. Porém, quando se trata de profissionalismo, né, a gente precisa realmente estudar um pouco mais a respeito de como tratar um dependente químico. Primeiramente, eu acredito muito que o processo de recuperação ele já traz o indivíduo a uma mente aberta, a uma autoestima, traz o indivíduo para o amor próprio. A gente só é capaz de compreender e amar o próximo se a gente já tem isso na gente, né? Se a gente já consegue se amar e se a gente já se entende um pouco melhor. Processo de recuperação, processo de autoconhecimento. E o profissional, né, sendo ele coordenador ou terapeuta, ele deve tratar o indivíduo, né, baseado nesses 3 pilares, né, que é recuperação, unidade e serviço. Tudo segue uma hierarquia, porém, né, o básico, né, é a empatia, sabe, se colocar no lugar do outro. Eles já vieram da rua, né, totalmente destroçados, destruídos emocionalmente, né? Muitos vieram debilitados, muitos vieram porque estavam sendo oprimidos lá fora, porque apanharam lá fora, porque assim, o uso de droga, só um adicto sabe bem como que é a realidade de um usuário de droga, o mundo em que o usuário de droga vive. Então, quando ele chega numa CT, ele chega totalmente sem caráter, sem educação, com um comportamento totalmente inadequado, não sabe falar corretamente, não sabe se comportar. Muitas das vezes ele não entende, ele já está totalmente armado com todas as pedras, né, nas mãos, né, sempre para reagir, né, e quando a gente trata esse indivíduo, a gente não pode estar tratando ele com hostilidade ou, melhor dizendo, com agressividade, né? A gente precisa trazer esse indivíduo, a gente precisa acolher esse indivíduo com amor. Eu entendo hoje, né, trabalhando com dependência química há algum tempo e tendo sido também um interno, né, um acolhido, eu entendo muito a questão profissional, né? Muitos de nós passamos muitos momentos ruins lá fora. E realmente o que me espelha hoje, o que me dá perspectiva hoje, o que me dá esperança hoje é ver que outros, né, que também têm a mesma dificuldade que eu tive, têm o mesmo problema que eu tive, a mesma doença que eu tive, encontraram uma saída. E hoje são pessoas transformadas, são pessoas mudadas, porque a própria pessoa viu a real necessidade de modificar. Sentiu na pele os horrores da adicção ativa e busca hoje uma ajuda, né? Isso eu estou falando de um paciente voluntário. Esse paciente voluntário ele é muito mais mente aberta, ele aceita mais o sugerido e ele vê a princípio, né, e o mais fundamental disso tudo, ele vê o exemplo. Então o coordenador e o monitor, ele tem que ser um exemplo. Ele já tem que estar num período de recuperação, né, num tempo já de recuperação, um tempo de transformação significativo.
Por isso que é sugerido até pela própria Irmandade, quando a gente vai servir na Irmandade, né, de Narcóticos Anônimos, é preciso um substancial tempo limpo, e isso no mínimo de 6 meses. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, se essa pessoa quer trabalhar com dependência química, e se ela é um adicto, né, ela busca o que para trabalhar com a dependência química? A manutenção da sua própria recuperação. Então, se tem alguém aí, né, vocês que estão chegando agora na Fenatiz, se vocês querem trabalhar com a dependência química também para se manter limpo, vocês também continuam em processo de recuperação. É importante eu dizer isso porque eu também vim dessa linhagem, né? Eu sou fruto dessa recuperação e hoje eu levo essa mensagem de recuperação. Eu estudei, eu me formei, eu me profissionalizei para trabalhar com dependência química, mas eu vivi 10 anos dentro de comunidade. Então assim, eu vi muito tipo de tratamento. Eu conheço muitas clínicas, né, que o tratamento é opressivo, que o tratamento é hostil, que o tratamento é indigno até, né? Então assim, hoje eu trabalho numa CT em qual nós temos um propósito aqui, né? É que esse adicto não venha a sofrer mais dentro de uma CT. Ele precisa sim, ele precisa de informações sobre a doença, ele precisa de informações sobre aquilo que causa a doença no seu organismo, ele precisa de informações para que ele venha se conscientizar realmente do como ele está levando a vida dele. Nós entendemos sim que a doença é progressiva, incurável, fatal, porém tem tratamento. E esse tratamento parte do princípio de eu preciso de ajuda. E quando uma pessoa é necessitada, precisando de ajuda, a única coisa que ela não precisa é que ela seja agredida, que ela seja ofendida ou que ela seja maltratada. Ela precisa que ela sente a necessidade no pedido de ajuda de, poxa, me entenda, sabe? Me acolha, né? E de certa forma me ame, né? Nós chegamos aqui totalmente carentes de afeto, carentes de amor, carentes de carinho. Como eu falei no princípio do vídeo, com comportamento totalmente inadequado. E a gente sabe hoje, trabalhando com dependência química, que o problema não é a droga. O problema sou eu. O problema são a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar as coisas, a minha forma de reagir, né? As minhas emoções, melhor dizendo. Eu não sei lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, eu não sei sentir. E quando ele se depara com um coordenador ou um monitor que é uma pessoa desequilibrada, que é uma pessoa que não tem amor assim pelo ser humano, como é que ele vai entender que você está ali para ajudar? Como é que você vai conseguir acessar esse ser humano, acessar as informações internas dele, se ele não se sente seguro do lado dessas pessoas? Então, o meu vídeo é mais para falar para vocês sobre o exemplo. O exemplo melhor ensina do que tudo aquilo que a gente prega. Então, foi isso que eu aprendi, é isso que eu tenho para passar para vocês. Recuperação, unidade e serviço. Nós tratamos o ser humano, o indivíduo como um todo, entendendo a necessidade, suprindo a necessidade desse indivíduo, seja física, seja mental, seja emocional ou espiritual, né? Identificando realmente a necessidade do momento, né? Claro que o coordenador ele está para coordenar, para que seja cumpridas, né, as regras e as normas, o cronograma da CT, mas o monitor ele está mais para monitorar aquele paciente para que ele não venha a extrapolar assim os limites, né, de um convívio, para que ele venha a entender o que é respeito, para que ele venha a entender o que é organização, para que ele venha a entender o que é disciplina, para que ele comece a se enquadrar dentro do ritmo, né, de uma vida saudável. Que uma vida saudável, bem sabemos que é uma vida que a gente precisa se organizar, a gente precisa ser disciplinado, a gente precisa ser responsável. Então esse é o recado que eu deixo para vocês aí que estão começando agora a trabalhar com dependência química. Entendo também que é muito difícil lidar com pessoas difíceis, né? E o dependente químico são pessoas difíceis. Alguns por falta de criação, por falta de
de estudo, né, pelaquela infância que foi num lar adictivo, ela nunca viu exemplos assim. E quando ela chega numa CT, ela vê pessoas iguais a ela, transformadas, mudadas, porque através de um programa de recuperação, através de terapias, através de estudos, né, científicos, através propriamente do programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos, terapia racional emotiva, cognitiva comportamental, esse indivíduo ele começa a se interessar por esse assunto, ele começa a se interessar por como realmente ele funciona. Como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu percebo as coisas, como é que eu enxergo as coisas. Muito ele vai saber que o comportamento dele realmente está desgovernado, inadequado, que ele realmente perdeu o controle da própria vida. E esse paciente, quando ele começa a enxergar e se conscientizar de tudo isso, você tem acesso a ele e você consegue ajudá-lo melhor. Então, para os novos monitores e novos coordenadores aí, fica o recado, né? Seja responsável por vocês, pela sua vida, pela sua recuperação em primeiro lugar, que o seu exemplo é o que vai fazer com que aqueles que estão chegando agora sintam segurança em se abrir, em se revelar, em permitir que nós, como equipe, como corpo clínico da CT, possa fazer parte de todas as dificuldades que ele vem enfrentando na sua vida, principalmente do uso abusivo e compulsivo de substância psicoativa. Então a gente não trata somente a doença, a gente trata o doente. A gente entende que a gente precisa conhecer como foi a infância dele, como foi a juventude dele, como foi o convívio dele familiar, como foi o convívio dele escolar, como foi o convívio dele na rua, né? Fazendo com que ele se inventarie, com que ele comece a externalizar todas essas informações, tanto para o psicólogo, tanto para os terapeutas, né? E quiçá também começar a se abrir, né, para um monitor ou para um coordenador. Você pode ter certeza que esse acolhido está fazendo isso de uma forma inconsciente com os outros acolhidos. Então a monitoria é muito importante em descobrir ali, né, sentir ali o clima, com quem que ele está conversando, com quem que ele está se aproximando e conseguir coletar dados, né, coletar informações. Então assim, é muita atenção, é muito se importar com o outro companheiro, né? Quando a gente recebe um recém-chegado, esse recém-chegado é a pessoa mais importante para nós dentro da CT, não que os outros não sejam. Porém a atenção é voltada mais a ele, né? Nós nos importamos um pouco mais com ele porque ele chegou agora, tem muita dor ali, tem muito sentimento ali reprimido, né? Tem muita dificuldade ali que ele não sabe lidar, tem muita negação, né? E para que a gente traga esse indivíduo para o nosso meio, a gente precisa conquistar, né, a confiança dele. Então, como eu falei no início, eu repito, o nosso exemplo como equipe faz com que esse indivíduo se sinta num lar, e o fato de uma CT hoje não ser mais um local hostil, né? É um local receptivo, é um local amoroso, é um ambiente saudável, e naturalmente ali o próprio processo terapêutico, a própria convivência, né? A fase de adaptação desse indivíduo vai falar muito com a equipe nesse sentido, para que a gente consiga direcionar cada caso, né, no seu devido valor aí. Então eu agradeço aí ao pastor Jorge, à Fenatis como um todo, né? Estou aqui à disposição, se vocês precisarem de alguma ajuda, né? Estou aí à disposição de todos vocês. Obrigado e bom curso a todos.